Estamos começando o segundo episódio do nosso podcast Magras com 2S. E hoje o assunto é para toda mamãe, tenho certeza que todo mundo vai se identificar. Engravidei e engordei, mito ou verdade? E hoje eu convidei nossa nutri, a Natália Laureto, porque vai ser um papo de mãe e para pai, que estamos aqui com o Luiz também, né? Pra gente desvendar todas as dúvidas. Inclusive, para gravar esse podcast, né, Nath? A Nath foi a fundo perguntar para as mamães que ela conhece quais as dúvidas que mais tinha. É verdade. E ela tem especialização na área. É verdade. Especialização em nutrição materna e infantil, acertei? Isso mesmo. Nath, então vamos lá. Mito ou verdade? Quando a gente engravida, de fato a gente vai engordar? A gente tem que viver com isso, com essa realidade? Então, é que o termo engordar, a gente acaba entrando numa zona de conforto de que eu preciso ganhar muito peso, preciso comer por 2. Ganhar peso a gente vai ganhar, porque pelo menos o mínimo, o peso do bebê, a gente vai ganhar um pouquinho de peso. Então, em torno de 8 a 12 quilos é o ideal, até 16 quilos é aceitável. Só que a gente sempre escuta falar, mamãezinha, você come muito pouco, tem que comer por 2. Então, aí a gente acaba relaxando muito e acaba se permitindo demais. Então, a gente tem que tomar esse cuidado também. Vou até contar a minha experiência, né? Acho que eu tava com 3 meses de gestação, aí eu fui pra casa dos meus pais, aí vem todo mundo, né? Todas as tias possíveis do mundo. Nunca recebi tanta comida na minha vida. Eu achava bom, hein? Vinha uma tia, trazia rosquinha, vinha outra tia, trazia biscoito. Parece que, meu Deus, né? Tipo, sei lá, um acontecimento assim. E de fato, eu me lembro exatamente, eu tava com 3 a 4 meses de gestação, eu me lembro exatamente que naquele final de semana eu engordei uns 2 quilos, assim, desesperador. Então, acho que vem muito dessa questão da família, né, de tipo, é o acontecimento que todo mundo espera depois que a filha ou o filho casa, né? É verdade. Aí engravida, meu Deus, todo mundo quer agradar e geralmente esse agrado, a maior parte é da comida. Sabe comida. E sabe o que é interessante? Vocês falando isso, né? Tem que se dividir os termos, né? Porque uma coisa é engordar, outra coisa é ganhar peso por conta de uma naturalidade que é a gestação, né? O filho que está dentro ali da mulher, né? Então, esse é algo interessante, né, Natália, que você disse aí, que as pessoas precisam entender que não está engordando e, às vezes, se culpando por isso. Pode acontecer isso, não pode? Pode. Porque se ela fala, estou engordando, será que ela vai se culpar por isso? Mas se ela começar a pensar diferente, falar diferente? Estou ganhando peso pela minha saúde, saúde do meu filho. Eu acho que até a mulher conhecer, né? Hoje os ginecologistas já nos preparam muito para isso, né? Os obstetras, de olha, tantos é aceitável, é ideal você ganhar tanto por mês, né? Porque também tem mulheres que às vezes não ganham peso, isso também é prejudicial, né? O baixo peso na gestação pode prejudicar o bebê. Então, a gente ter esse conhecimento e essa consciência para a gente também se organizar dentro disso e não cair nas tentações da avó, da mãe, da tia, né? Que é achar que tem que comer por 2. Exatamente. Até porque o que você falou é muito legal. A família, ela gosta de agradar a grávida, né? Eu me lembro quando estava grávida, nossa, eu ia sentar no sofá, traz um puff, esse aqui é o sofá tava bem babanar, assim. Eu falava, gente, calma, tá tudo bem. E aí eles querem dar comida, e geralmente são comidas mais gostosas, é um docinho, só que a gente também tem que lembrar que quando a alimentação é saudável, essa nutrição vai toda para o bebê. Inclusive, uma coisa legal que eu gosto de falar é que quanto mais variada a alimentação na gravidez, quanto mais variada os tipos de fruta que eu consumir, o bebê ele vai sentir esse sabor da fruta pelo líquido amniótico. Então, ele vai, na introdução alimentar, ele vai ter uma facilidade maior para comer aquelas frutas. Então, praticamente, a introdução alimentar começa lá na gestação. Nossa, por isso que a Maria adora chocolate, hein? Mas eduquei ela e agora só come chocolate da Magra, só. E de fato, nunca comeu assim, um chocolate por fora, né? Mas isso é engraçado, porque a gente até estava conversando esses dias, né, Nath? O quanto, às vezes, igual eu te falei, assumo publicamente que eu fui uma grávida que não me cuidei.
né? Acho que eu estava passando por tanta mudança, assim, emocional mesmo, que de fato eu relaxei e ganhei lá os 16 quilos que a minha obstetra toda vez me puxava a orelha, né? Ainda mais por ter todo o conhecimento, por trabalhar com isso, né? Mas, enfim, isso é assunto para outro podcast. Ô, Nath, esse negócio de estou com uma vontade, um desejo de comer X coisas. Como é que funciona isso aí? Tijolo. E como é que isso funciona, né? Se é mais uma questão realmente fisiológica ou uma questão emocional, um aprendizado e uma vontade psicológica, emocional, né? Eu vou até acrescentar, porque eu lembrei o que eu estava falando. Era justamente isso, né? Que nesse período, como a gente tem a mudança hormonal, a mulher ela fica de fato mais frágil, talvez pelo medo, né? De saber, meu Deus, como que vai ser. Eu lembro que eu fiquei com muita fome emocional, de tipo, lembrar de coisas que eu comia na infância e eu queria comer. Coisas que eu nem, tipo assim, fazia 10 anos que eu nem comia, nem pensava em comer e queria comer. E esse foi até um dos motivos de eu ganhar esses 16 quilos. Então, puxa bem isso com o que o Luiz falou, né? Essa vontade de comer. Sim. Esse que de fato tá ligado no emocional ou no fisiológico de querer comer. Acontece os dois. A parte fisiológica pode ser tanto carência de algum nutriente. Acontece também essa questão, não sei se é uma causa emocional, mas acontece da gestante ter desejos absurdos de comer. Inclusive, tijolo acontece mesmo. Quero comer tijolo, quero comer massa corrida, eu quero comer... deixa eu sentir o sabor de madeira. As pessoas têm essa vontade mesmo. É algo comprovado. Curioso, hein? Agora, o que é muito bacana, que eu comecei a ler um livro na minha gestação, que a Ju falou, e eu tive essa mesma situação que você, Ju. A mãe, ela começa a se preparar como um todo. É o corpo, é a mente, é o emocional dela. E aí, olha como é tão perfeito o nosso corpo, que a gente tem que entrar em contato com a maternidade. A nossa primeira maternidade, eu com a minha mãe. O que minha mãe fazia para mim quando eu era pequena? Isso não é consciente, isso é inconsciente. Porque eu comecei a ter vontade de comer coisas que me lembravam da minha infância. E aí, a Ju falou de um prato que eu também comia. Não era muito saudável, mas... Não vamos nem comentar sobre ele aqui. mas a gente comia. Purê de batata, uma coisa que depois de grande, fazia tempo que eu não comia. Mãe, quero purê de batata, quero sopa de legumes, quero canja de galinha. Quando eu ficava doente, mãe quer fazer canja, né? Então eu comia. E aí acabava que, infelizmente, é mais o lado do carboidrato. E aí a gente acaba... Mas eu acabei também, eu ganhei mais peso que eu precisava. Na fase que eu vivia, eu estava com alguns problemas emocionais e eu me permiti. Eu quero voltar, eu quero retornar ao afeto da minha mãe, então eu quero preparar esse momento, essa minha trajetória, me permitir. Então, acontece muito esses desejos. A gente tem tanto fisiológico, tem carências de vitaminas, que a gente acaba querendo comer umas coisas diferentes também. Acontece. Ô, Nath, aí a gente tá falando, né, que a gente se permitiu, a gente assume isso, que a gente hoje paga o preço por isso, Sim. Né? E aí entra o que as pessoas mais querem saber. Quanto tempo, então, que leva o nosso corpo para retomar ao corpo de antes, né? Qual esse tempo? Então, assim, a gente leva ali o puerpério mais ou menos a 45 dias. Tem mulheres que às vezes até mais, até pela fase de amamentação, né? Isso. Então, a gente tem que lembrar que a gente vai levar de 45 dias até 4, 6 meses para a gente voltar à nossa, digamos assim, rotina normal, ao nosso estado emocional normal, né? É o tempo que o útero leva para poder voltar ao tamanho dele, né? Então, eu vou contar até outro fato, né? Quando eu estava lá na maternidade, quando eu fui ter o bebê, né, a gente fica com aquela sensação, barrigão, nananã. O que era a minha expectativa? Eu saí da maternidade com a barriga bem menor.
Isso pra mim foi muito frustrante. Eu lembro da minha irmã chegar na maternidade, me olhar e falar: nossa, achei que ia diminuir. Eu falei: eu também. Inclusive, até tinha trazido um vestido que já nem tava me servindo. Então, tipo, fui embora com o vestido todo apertado. E essa sensação que eu acho que a maioria das pessoas tem durante a gestação, né? Então, tipo, vou engordar, mas depois eu vou ter o bebê e já vou diminuir. E, na verdade, não. A nossa barriga sai da maternidade do mesmo tamanho que a gente chegou. E isso vai levar, no mínimo, 45 dias para a gente começar desinchar, né? O útero voltar ao tamanho normal, a gente melhorar a retenção de líquido, até porque esse bebê fica 9 meses ali entre os órgãos, então a gente tem uma reorganização do nosso corpo. Sim. Então a gente precisa também ter essa consciência durante a gestação para não sofrer o impacto que eu sofri. É verdade. De, meu Deus, achei que ia diminuir, né? Eu levei uma semana, eu ganhei 20 quilos na minha gestação. E aí eu levei, nos primeiros 7 dias, eu eliminei 10 quilos só de líquido e do bebê saindo. Deve estar uns 10 aí sobrando, porque eu estou no processo. Então, é muito relativo. Mas a gente tem que realmente ter essa consciência de que é de 7 dias a 45 dias. Se a gente levou 9 meses para poder ganhar os 20 quilos, por que eu vou querer eliminar isso em um mês? Ou em uma semana? Né? Então, ter essa autopiedade também de falar, puxa vida, deixa eu viver um momento com o meu bebê, é um passo de cada vez, quando chegar o momento certo, é uma fase, é um processo, né? Então agora tem a fase da esterogestação, que nos primeiros 3 meses é só adaptação do bebê, até os 6 meses só amamentação exclusiva, então olha quanta coisa, a gente fica em função do bebê 24 horas. Claro que os pais ajudam muito, muito, né? O meu esposo foi maravilhoso. Demora para cair a ficha um pouquinho, mas cai, né? Demora a cair a ficha que o bebê chora à noite, né? Tem que acordar junto, fazer arrotar. Mas ter esse senso de que, calma, né? É um processo. E agora que eu, por exemplo, meu filho tem 5 meses, eu já estou no processo de voltar até o peso de antes. Já quero, já estou à busca. Porque até, tipo, igual, como eu disse, 45 dias a 6 meses, por que esse tempo? Porque vai depender de mãe para mãe, né? Tem mãe que vai voltar a uma rotina mais rápido, tem mãe que vai se dedicar mais exclusivamente ao bebê, e, consequentemente, quando a gente se dedica, a gente se deixa um pouquinho de lado, né? Aí que entra também a questão da alimentação. Por que a gente sempre escuta lá na amamentação, né? Amamenta que você emagrece. Como que é isso, Nath? De fato emagrece ou tem gente que pode engordar durante a amamentação? Sim, a amamentação, o processo em si, a gente consegue gastar em torno de 600 a 800 calorias, o processo, por dia. Isso é natural, ok, a gente realmente gasta. Tem o processo da gente... Algumas pessoas falam que sentem mais fome durante a amamentação. Eu não senti, minha fome era normal, mas já tinha ganhado peso lá atrás também, graças a Deus. Eu não senti muita fome. Agora, o que acontece? No processo que a gente está amamentando, é uma enxurrada de hormônios. Então, a ocitocina que estava lá em cima antes, prazer, bem-estar, diminui muito, porque a gente começa a não dormir bem, privação de sono, é exaustão. Eu vivi, para mim, a minha maior dificuldade no puerpério foi a exaustão. E aí, com isso, o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele sobe e faz a gente querer procurar por prazer, bem-estar. E como é que vai ter prazer? A gente mal e mal consegue ir ao banheiro com o bebê, quanto mais prazer aonde? Comida. Então, a gente está amamentando, está gastando energia, mas ao mesmo tempo a gente já está se reabastecendo. Então, a gente acaba tendo a expectativa de que, não, fica tranquilo, pode comer na gravidez, que na amamentação você vai secar. Não é bem assim. O processo ele é lento. Agora, se você se alimentar bem, comendo frutas, verduras, legumes a cada 3 horas, evitar as frituras, os doces, aquela coisa assim, básica, uma alimentação não nada muito restrita, nada muito rigoroso. Mas uma alimentação ali, nota 7, a gente consegue eliminar até 2 quilos por mês, de 300 a 500 gramas por semana. Então, assim, voltar à rotina básica mesmo, isso, né? Evitar alimentos industrializados, beber bastante água, né? Porque a gente desidrata muito. Procurar comer produtos mais in natura, né? Legume, fruta. Então, para a gente, de fato, dar uma acelerada no emagrecimento, a gente buscar para uma alimentação mais saudável, digamos assim, né? Sem pressa. O que é legal é isso, né? Conceituar o saudável. Porque vocês mesmos falaram, né?
sobre me permitir autopiedade, né? Ou seja, tinha vontade de comer. Sabe que aquele alimento às vezes não vai contribuir para o excelente funcionamento do organismo. Mas a gente é ser humano, né? Tem a vontadezinha, né? Sim. O que é legal é encontrar o equilíbrio disso, né? De se permitir, mas entender que é uma fase que depois tem que voltar a se cuidar, né? E entender também que ter uma dieta restritiva vai beneficiar a criança, a própria mãe? Vai, dependendo do tipo de alimentos, vamos dizer assim. De toda forma, psicologicamente, A que vai custo? beneficiar? Porque vai gerar ansiedade, mais irritabilidade, e isso a gente sabe que influencia na gestação, na formação do bebê. Sim. Então, fiquem tranquilas. Tá Vocês tudo bem. tá tudo bem, vocês fizeram o que tinham que fazer, né? As crianças nasceram mega saudáveis e pós-gestação, vamos se cuidar, né? Entrar para um processo, um tratamento, qual vocês estão fazendo, né? A Juliana, né, fez a nossa filhinha Marie, nasceu em março de 2019, e a Ju voltou a se cuidar. Quantos quilos, Ju? Foram 16. E eliminou? Eu eliminei 16, eu engordei uns 18, 19 quilos. Olha aí. Olha só. É outra, entendeu? Por quê? Conscientizou-se que foi a fase, valeu a pena, né? E agora vamos se cuidar. E sabe o que é interessante? Assim, que a gente tava falando, amamentar emagrece, emagrece. Mas eu me senti muito mais liberta para cuidar de mim quando eu parei de dar peito. Porque querendo ou não, para mim, né? Quando a gente está amamentando, é aqueles horários, você tem que se organizar para tá ali, né? Você passa horas com o bebê, então às vezes o seu horário de alimentação muda. Cara, amamentar é lindo, maravilhoso, é um prazer, mas é muito desgastante. Eu lembro de eu chegar assim, ó, depois de amamentar, eu querer deitar. Então você não tem ânimo para depois de uma mamada e fazer uma atividade física, Sim. né? Você quer depois, parece que suga as suas energias. Apesar de ser a melhor coisa, né? Morria de medo, não me arrependo nem um pouquinho. E então, assim, eu me senti muito mais liberta, muito mais dona de mim, como se eu tivesse voltado a ser eu para mim, só para mim, né? Porque eu acho que no momento da amamentação a gente está ali por outro, né? Tá ali para o bebê. Você é do bebê. Praticamente mais ou menos isso. E isso eu acho que é uma confusão muito mental, emocional muito grande. Então, por mais que eu queria, eu precisei respeitar isso, né? Porque eu tinha momentos da minha vida que, na verdade, eu tinha que estar para outra pessoa. Então, para mim, parar de dar amamentação, que eu respeitei todo o prazo, depois da introdução alimentar, Maria parou de mamar com 9 a 10 meses, 9 para 10. Então, aí foi um momento que eu me redescobri, tipo, opa, eu tenho vida. Sabe, para o trabalho, para o social, para o marido. Então foi de fato, parece que assim, não é um elo quebrado, mas é um momento respeitado. Tipo, me dediquei, acabou aquela fase, agora eu voltei a viver. Então, para mim, foi muito mais fácil, foi muito mais consciente. Eu quis buscar. Parece que estava faltando, quando eu parei de dar o peito, parece que estava faltando alguma coisa, estava alguma coisa diferente. Que foi onde eu busquei a me cuidar, iniciar uma atividade física. Sabe o que é legal, Nath? É que a gente sempre conversou. Então, como é uma nova fase que a Ju nunca tinha vivido, vem as dúvidas, vem os sentimentos novos, tô certo ou errada, quando que eu vou voltar a cuidar do meu corpo. E a gente sempre teve muito diálogo sobre isso e tomávamos decisões juntos, né? Justamente para estar apoiando ela nesse momento.
Então, foi algo que foi muito natural isso aí, né? E não foi algo tão estressante e não criava nenhuma animosidade entre a gente, né? Não prejudicava o nosso relacionamento por causa disso. O diálogo favorecia muito essa percepção dela de como eu vou agir nesse momento com a nossa bebê e tá cuidando de outras coisas, de mim, nosso casamento, nossas empresas, né? Então, eu vejo que o diálogo, a pessoa colocar para fora o que ela está pensando e sentindo e trocar com o outro, não só dentro do casamento, mas também com profissionais, porque ela sempre teve esse suporte, vai dando base, embasamento para tomar de decisão assertiva e saudável que ela tinha que tomar naquele momento, sem se martirizar, sem se culpar. Olha a importância da rede de apoio, né? Exatamente. Que bom que nós tivemos, eu também tive. E umas mães vieram me perguntar no Insta sobre como não comer emocionalmente, porque às vezes elas já são mães de mais de um filho, né? Então uma delas falou assim: eu como com o bebê no colo, no peito, a outra saindo correndo, fazendo escarcéu em casa. Então é importante. A gente sabe que nem todo mundo tem, mas é pedir ajuda. É a mãe. É a vizinha? É uma amiga? É uma irmã? É o esposo? Então, segura para mim um pouquinho, eu preciso comer. Então, é importante também ter esse olhar para a mãe, porque em algumas famílias, infelizmente, o olhar volta para a criança, né? A criança nasceu, ela e a mãe está lá, meu Deus, invisível, né? Graças a Deus não foi assim comigo, apesar de muitas pessoas falarem, toma cuidado, porque o que tem de gente, né, querendo te aconselhar, né? Toma cuidado, você vai ficar invisível, você não vai ter vida, não. E não foi assim, graças a Deus. Mas é realmente esse diálogo, né, Luiz? Pedir ajuda, e se o companheiro tá ali junto e às vezes a mãe está destruída, é oferecer, tá tudo bem? Ter essa misericórdia, porque a gente fica, é uma mistura de sentimentos, a gente quer fazer o melhor daqui a pouquinho, mas eu estou culpada porque eu não fiz isso. Aí agora, mas o que eu faço? Eu estou me sentindo culpada pelos dois. E aí, para onde que a gente corre, né? Então tem que ter mesmo essa compreensão. E a importância dela se abrir. Sim. Tem dificuldade de pedir ajuda? Tudo bem. Só que assim, o que é pedir ajuda? Como pedir essa ajuda? Às vezes as pessoas têm dificuldade de falar, me ajuda, né? Faz isso para mim. Então, se tem essa dificuldade de se manifestar dessa forma, chama para conversar. Tá passando isso, aconteceu isso. O que a gente pode fazer aqui para melhorar essa situação para mim, que vai melhorar para o bebê? Porque agora, sim, existe alguém, um ser especial, né? Nosso filho, no nosso caso, nossa Mariazinha, que é o foco. E todo mundo precisa estar bem, mãe, pai, toda a família, para dar apoio nesse momento e fazer com que o desenvolvimento da criança seja saudável, né? Porque uma coisa eu vou conversar para vocês. Às vezes o pai não percebe que tem que ajudar. É verdade. E se vocês não falam... Às vezes. E se vocês não falam nada, a gente acha que está tudo bem. Né? Joinha e bora para frente. Então tem que manifestar, tem que falar. A gente tem que falar mesmo. Ó, a gente falando muito de mamãe de, né, filho pequeno, e a gente tem que lembrar das mamães pós-parto tardio, né? Que às vezes tem lá dificuldade de emagrecer. Aliás, a maioria das mulheres que procuram a Magras, quando a gente vai escutar o relato dela, tipo, quando que você começou a ganhar peso? 90% vai te relatar, depois que eu tive filho, depois do meu parto, depois que eu engravidei. Então, a gente precisa lembrar delas aqui, né, Nath, desse pós-parto tardio. Então, elas também conseguem perder peso, mesmo que isso tenha se passado 5, 10, 15 anos? Nossa, com certeza. É o nosso maior público lá na clínica. Tanto que quando eu engravidei, eu pensei, meu Deus, eu vou passar por isso também, né? Porque é 90% das mulheres. E o que você falou, foi quando eu engravidei. Às vezes a gente pensa, ano passado, 2 anos, não, 10 anos atrás. Mas ela focou tanto ali
na rotina da casa, do filho, e acabou esquecendo dela, né? Coisa que eu falo que eu despertei quando eu voltei a trabalhar. Que bom que eu voltei a trabalhar. Que a gente fala, vou voltar à rotina e tudo mais, vou cuidar do meu corpo. Mas nem todo mundo tem essa virada de chave. E aí a gente se perde. E às Mas com vezes tem muitas certeza, mulheres que nem voltam a trabalhar, né? Tipo, voltam a sim, trabalhar dentro de casa. Então a sim, rotina é a família, é né? outra. Vive para aquilo ali, e aí vai se passando dias, semanas, anos, e quando chega, tá lá 30 quilos acima do peso, e a memória que ela tem, a última memória que ela tem dela é antes da gestação. Sim. Então, muitas mulheres às vezes procuram e falam: ai, mas é impossível, né? Eu tive esse peso só antes de ter meu filho já tem 15 anos. É importante a gente parar para refletir com ela o porquê que ela deixou. Como que isso aconteceu, né? Por que que ela deixou de uma maneira assim isso acontecer, né? Então talvez não teve essa decisão, talvez foi uma mãe mais ursa ali, né? De querer estar com a família e se colocar de lado. Então deixar esse alerta também para essas mamães que o ganho de peso na gestação não é o problema, né? A gente só precisa pensar como que vai ser dali para frente, que tem que ser uma escolha primeiro por você, porque se a gente sabe, a gente é mulher, já passou por isso, quando a gente não tá bem com a gente, quando a gente olha no espelho, putz, né? 3, 4, 9, nem 9 meses, que a gente começa a ganhar peso lá 3, 4 meses, então uma média de 6 meses eu mudei totalmente, em 6 meses eu ganhei lá 10, 15, 20 quilos, mudou tudo que eu sentia sobre mim, né? Então a gente deixar esse alerta para as mulheres de se olharem mais, né? Procurar uma rotina mais saudável, procurar se gostar, se olhar no espelho, Sim. buscar o jeito que ela gosta de ser, né? É importante falar assim. Você me perguntou se é possível emagrecer. Mas a gente precisa pedir ajuda também. Então é importante ter a rede de apoio, é importante procurar profissionais qualificados para te ajudar, porque é uma coisa que eu falo muito em consulta. Saber o que tem que ser feito, saber comer, todo mundo sabe. Nutricionista, profissionais da área da saúde, médicos. E por que eles nos procuram? Porque eles sabem o que tem que ser feito, mas como fazer? E aí vem a gente para ajudar a entregar ferramentas, a colocar em prática. Então é importante a gente pedir ajuda. Que às vezes a gente E tá ali no quando nosso e mundinho, quando é né? conosco, né, uma situação que nos tira ali da rotina e é diferente e é conosco, a gente tem dificuldade em Sim, saber agir, sim. né? E por isso a importância da atitude em buscar pessoas. É igual vocês, Uhum. apesar de serem profissionais da saúde, procurar ajuda. Conto ali com a nossa equipe, trocam, conversam, vocês duas também conversam entre si, trocam. Você forneceu alguns cardápios, né? Elaborou cardápios personalizados para gente, no começo Ah, para Maria, até para né? Marie também, né? Maria já foi no nutricionista, Já, gente. Tem só 2 anos. porque a gente sabe que tem que começar, tem que agir, tem que se Sim. cuidar desde novo, né? Então, quando a gente tem essa consciência e entende que é possível se cuidar, mas a gente precisa tomar uma atitude, buscar as pessoas certas, não precisa se viver uma angústia por 5, 10, 15 anos, É verdade. porque depois a gente percebe pelas nossas clientes, que vão acontecendo perdas ali e momentos, né? Às vezes vindouros que não são vividos por conta do sobrepeso, da obesidade, e às vezes não perde o tempo com a criança por falta de disposição, porque não foi procurar ajuda, não se cuidou, né? Às vezes também no casamento ali, na relação conjugal, começa a se achar feia, e aí às vezes não começa a não dar mais atenção para o marido, por estar se achando feia, e é onde começa a ter o distanciamento, e aí o casamento não é mais como era antes, e aí parece-se que existe um culpado ali, e não é isso que deve se pensar. Tem que entender que tomar uma atitude certa, com pessoas certas, no tempo certo, para que, como vocês falaram, esse cenário não venha
se prolongar. Nath, então, assim, a gente já falou muito de como a gente se sente depois que é mãe, né? Então, agora vamos deixar uma dica de como se cuidar. Então, falando da parte nutricional, o que a gente tem que buscar ali depois nessa fase de pós-parto, mesmo tardio? Quais são as dicas que você dá ali para os nossos clientinhos aí que estão assistindo? Olha, eu gosto de pensar em 3 coisas. Uma é procurar alguma coisa que te dê prazer, porque a gente às vezes fica muito tempo só em função daquele ser lindo, maravilhoso, e esquece até do que a gente gosta de fazer, porque a gente fica ali sempre no cuidado com ele. E isso pode ser uma atividade física, mas buscar algo uma atividade física, uma dança, algo que as pessoas façam para você, um autocuidado mesmo. Eu vou lá, vou voltar a fazer as minhas sessões de massagem, uma coisa que te dê realmente satisfação. A alimentação, o quanto antes voltar, e isso é para tudo na vida. A gente está hoje aqui se alimentando bem, chega no sábado, a gente deu uma escapadinha. No domingo já volta, não tem por que esperar a segunda-feira. Né? Então, voltar a comer cada 3 horas, é tomar bastante água, porque também o nosso corpo ele é sugado muito, né? Tudo em função da criança, a gente acaba desidratando muito com a amamentação. Então, é água, aquela conversa de 2 a 3 litros muda, agora é de 5 a 6 litros, é muito líquido que a gente tem que tomar. Você tomava muita água? Sim, bastante. Era muito, a sede é imensa, e para a produção de leite. Então, a dica que eu dou é uma atividade física, buscar algo que te dê prazer e uma alimentação balanceada para a vida. E, Ju, queria te perguntar, a minha mãe, ela tem uma queixa em relação ao abdômen dela, a flacidez. E ela falou assim, isso aqui, filha, acho que é só com cirurgia mesmo, porque veio da gestação. Eu queria saber, flacidez pós-parto, é só com cirurgia mesmo? Ou o procedimento estético pode ajudar? Geralmente, depois da gestação, a maior queixa das clientes é esse abdômen inferior, né? Muitas vezes até nessa região pubiana também, que pode aumentar, até por questão da cirurgia, da cesárea. A flacidez, ela é comum acontecer por vários fatores, né? Pode ser até fatores genéticos, por tom de pele. Geralmente pessoas branquinhas têm uma facilidade, uma predisposição maior a ter uma flacidez de pele do que uma pele negra, pela quantidade de peso que engordou e como emagreceu. Então, às vezes, ganha um peso muito rápido e perde um peso muito rápido. Então, a gente tem um colágeno, né? E às vezes ele se rompe ali por esse mecanismo que a gente tem de uma tração, digamos assim, né? Então, sim, dá para a gente trabalhar, claro, os procedimentos estéticos. Alguns procedimentos estéticos são contraindicados numa fase inicial ali de pós-parto, né? Principalmente procedimentos mais invasivos, com medicamentos, tipo as enzimas que trabalham, o botox, que são procedimentos com medicamento. Então, nessa fase inicial, lá na clínica, geralmente a gente indica pelo menos 60 dias depois para iniciar, principalmente quando é uma cesárea, né, que a gente tem que respeitar a fase do processo ali da cirurgia, é uma cirurgia, então a gente precisa respeitar essa fase de processo inflamatório para trabalhar os procedimentos estéticos. E eles são super bem-vindos, porque não só flacidez, a gestação não causa só flacidez, causa muito acúmulo de gordura abdominal. Em muitas mulheres, estrias também, né? Às vezes um ganho de peso muito alto, ou uma pessoa que é muito magrinha, uma estrutura bem pequenininha e fica com um barrigão grande, dá estrias. Então, são vários fatores ali que a gestação pode trazer na estética. Então, dá para melhorar a flacidez, sim. A gente precisa entender o que de fato se é uma flacidez, se é um acúmulo de gordura. No caso da sua mãe, você já tem mais de 30 anos, então, digamos, ela convive com essa flacidez há 30 anos. Vai melhorar? Vai. Vai ser de um procedimento para o outro, uma semana para outra? Não. A gente precisa respeitar isso daí. São 30 anos convivendo. Provavelmente, nesse meio período ali, todo mundo, né, é ser humano, teve uma evolução de peso, às vezes um efeitinho sanfona, engordou um pouquinho, emagreceu um pouquinho, isso é comum. E isso também é prejudicial para a pele. Então, quando a gente fala de flacidez, quanto antes a mulher começar a tratar, os resultados são bem melhores. Então, flacidez de pele, tudo, né? Estria,
principalmente flacidez e estria, que é uma resposta da nossa produção de colágeno. Então, quanto antes a gente começar a tratar, quanto mais cedo a gente começar a tratar, melhor. Porque uma pessoa de 33 anos, igual eu, e uma senhora de 60 anos, a produção de colágeno é totalmente diferente. Por isso a importância de não se comparar, né? Isso, né? De não comparar a minha barriga com a barriga da outra. Então, a gente tem que conhecer bem história, tem que respeitar. E aí, Nath, muito importante quando a gente fala de procedimento estético é entender a expectativa da pessoa. Para a gente poder ser bem sincera. Então, sua mãe vai voltar a ter a barriga chapada de antes? Entra vários quesitos. Primeiro, ela tem a vida que ela tinha quando ela tinha a barriga chapada? Digamos assim, né? Ela é ativa do jeito que ela era antes ou não? Ela come do jeito que ela comia antes ou não? Então, ela come do jeito que ela comia antes ou não? Então, tudo isso a gente leva em consideração. A gente não pode procurar só a solução estética. A estética ela é um super aliado. Mas você, como Nutri, sabe que a alimentação ela está super ligada. Inclusive, vocês acham um vídeo que eu falo do e-book, né? Que tem lá falando de flacidez, tem dicas de como melhorar a flacidez só com a alimentação no e-book lá no link da bio. Então, a alimentação também está aliada. Então, às vezes, a pessoa procura um procedimento para flacidez e ela tem um consumo muito alto de açúcar industrializado. Açúcar glica total, glicação. Glica o nosso colágeno, acaba com o colágeno. E às vezes a pessoa fala, mas eu nem como doce. Mas come muito pão, come muito produto enlatado. Isso daí acaba com o nosso colágeno. Então, quem consome esse tipo de alimento não só ganha peso, como envelhece mais rápido. É verdade. Né? Então, a gente tem que olhar tudo isso daí e trabalhar a expectativa para poder entregar. Então, dá para melhorar muito. Quanto antes você buscar uma ajuda, uma solução, muito melhor os seus resultados. É verdade. Aí, nisso vem a diástase também, né, Nath? Isso. Muitas mulheres chegam na clínica, depois que eu tive meu filho, eu fiquei com essa barriga, que olha, eu faço de tudo, nada sai, eu já emagreci, a barriga ainda está lá. Normal, a diástase ela surge no período não só da gestação. Às vezes algumas pessoas sobrepeso, obeso também pode ter diástase, porque ela surge, a diástase ela é uma separação do músculo reto abdominal. Então, ela surge por causa de uma hiperpressão intraabdominal, aumento da pressão ali no nosso abdômen, ou pelo feto, ou pelo líquido amniótico, ou também pelo sobrepeso, né? E separa a nossa musculatura. E a mulher fica com aquela barriguinha para frente, igual barriga de chope de homem, né? Aquela barriga durinha. E muitas buscam uma solução. Diástase tem solução? Tem. Também tem prevenção. Quando as mulheres são mais ativas durante a gestação, têm uma alimentação mais adequada, já é uma prevenção, né? E a solução, ela também existe tanto na parte de fisioterapia, com exercícios hipopressivos, ou cirúrgico. Aí o profissional vai ter que avaliar o grau dessa diástase. Na nossa parte estética, que é o que a Magras trabalha, a diástase ela está sempre ligada com uma flacidez abdominal ou com acúmulo de gordura. Então, a gente consegue entregar resultados para o nosso cliente? Consegue, mas talvez não a solução de deixar a barriga retinha de novo. Isso a gente vai trabalhar associado com outros profissionais, com profissionais de educação física ou de fisioterapia, para trabalhar a parte da musculatura mesmo, né? Até porque um exercício que você faz errado pode até piorar. Pode piorar. Tipo, o abdominal tradicional piora. Então, às vezes, a pessoa tá lá na academia se matando, malhando, e aquele abdômen só tá saltando mais para fora. Então, são abdominais específicos que a gente faz e exercícios hipopressivos, que é de compressão do abdômen, né? E a parte estética, ela vem porque muitas mulheres às vezes têm dificuldade de fazer esse exercício pelo acúmulo de gordura na região. Então, ela perde um pouquinho a propriocepção, a percepção do corpo dela. Então, a gente melhorando o acúmulo de gordura ou a flacidez de pele, a gente também consegue ajudar nesse tratamento para diástase. Eu
tô aqui. Boiando Não, boiando não. nos procedimentos. Olha só, eu tô aqui fazendo uma reflexão, pensando. São vários fatores que vão determinar ali como é que vai ficar a barriga depois da gestação. Que a gente às vezes nem tem ideia, desconhece totalmente por falta de conhecimento técnico, né? E é interessante que, não sabendo nada disso, quando a gente olha, às vezes, alguém fala, não gosto dessa região da minha barriga, vem o julgamento de bobeira, ou vem o conselho simples, só malhar. Ou só fecha a fechar a boca. boca. Só fechar a gente sempre boca. escuta, fecha a boca e vai fazer exercício. Mas por trás disso daí, né? Por trás ali do estado em que fica a barriga, do jeito que da forma que vocês estão abordando de forma técnica, né, e profunda, são vários fatores que vai determinar como é que a barriga vai ficar. Logo, não tem como julgar e falar, é uma bobeira, a gente não sabe o que a pessoa está sentindo e a dor que ela está sentindo. Assim como também não dá pra gente que não tem conhecimento técnico nenhum, falar, é só fazer tal coisa. E isso é fato. A gente trabalha com muitas mulheres lá na clínica que estão no peso legal, né, Nath? Estão no peso ideal, mas estão com alteração estética que incomoda muito, né? Porque a mulher, ela sempre vai se comparar, ela sempre compara o corpo. Ela pode estar hoje, eu lá, quando eu tinha 20 anos de idade, eu pensava no meu corpo de 5 anos atrás. Com 25, eu pensava no meu corpo de 15 anos. E às vezes eu com 33, eu ainda lembro do meu corpo de quando eu tinha 15, 16 anos, né? Então a gente está sempre desejando voltar para trás como era antes. E a mulher é uma descarga hormonal em pessoa, ambulante, né? Tipo, tudo que tem de hormônio no mundo tá na gente. Então, tem esses fatores também, né? A parte hormonal, ela também é determinante para acúmulo de gordura, a região que você vai acumular, como você vai acumular essa gordura. Então, a gente precisa, de fato, conhecer essa mulher por inteiro. A mulher precisa se conhecer. Porque também não adianta ela buscar uma ajuda estética, digamos assim, e tá com o cortisol super alterado. Isso afeta, isso vai dar celulite. Cortisol dá celulite. Ou né? seja, né? Se porventura vocês estão nos assistindo, né? Mulheres, pós-parto, às vezes o marido, alguma amiga dizer para você assim, não, é só isso, é só aquilo. Pode ter certeza que é com toda a boa intenção do mundo. Agora, olhe e pense assim, ó, perdoe, Senhor, não sabe o que fala. E vai cuidar de você. Vai buscar ajuda. E sabe por que é bom buscar ajuda bem cedo, não deixar para depois? Porque na segunda gestação, a tendência é essa barriga até aparecer mais rápido, né? Então, pergunta isso. Às vezes a gente encontra alguém lá achando que tá com 6 meses de gestação, tá com 3. Né? É comum, porque a gente já passou por um estado de elasticidade ali. Então, o abdômen ele já ficou flácido. Ainda mais quando é um espaço curto de tempo de uma gestação para outra. O nosso corpo ainda não voltou tão rápido. Então, é muito mais fácil ele ceder de novo do que antes. Então, quanto antes conseguir voltar ao corpo que você se gosta, lembrando que não é um padrão, não existe o corpo perfeito, existe um padrão de saúde que a gente tem que respeitar, o peso para a sua idade, para a sua altura, para os seus fatores de saúde, né? Se tem hipertensão, se tem diabetes, ou se tem casos na família, né? E buscar o quanto antes essa ajuda para estar no corpo que você se gosta, né? Sem pressão, porque a gente acabou de falar de muitas coisas ali da amamentação, de não ter tempo. Então, a gente precisa, quanto antes você tomar essa decisão, você faz ela de uma forma mais tranquila, digamos assim. Você começa a se auto-recuperar, né? De se cuidar. E isso leva tempo. Não adianta uma pessoa que acabou de ter um bebê, que engordou 10 quilos, buscar um tratamento estético para eliminar 10 quilos em um mês. Não é saudável. O corpo dela ainda está
Não vai nem responder. Tá retomando, né? Tá retomando a rotina. Então, quanto antes você cuidar da alimentação, da parte de evitar industrializados, voltar à sua rotina, se ficou com uma gordura abdominal ou uma flacidez, buscar uma ajuda de um procedimento estético. Então, quanto antes você começar esse processo, que pode ser lento, que pode ser no tempo certo, não precisa ser aquela coisa desesperadora, né? Tipo, 5 sessões vou te dar resultado. Não é isso. É você ir educando o seu corpo de novo, recebendo os estímulos, cuidando de você com o tempo. Esses dias eu estava até refletindo. Eu nunca fui muito adepta de atividade física. Nunca, na minha vida, assim, nunca. Nem quando criança. E o ano passado eu tomei a decisão, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, porque estava refletindo na minha vida em geral, em qualidade de vida, em sono, em dormir mal, no relacionamento, estresse. Então eu fui atrás e tomei essa decisão. E já faz um ano que eu busquei fazer uma atividade física. Então esses dias eu estava até conversando com uma colega, falei, putz, né, um ano, se eu tivesse feito isso logo no começo, né? Mas está tudo bem, tomei a decisão quando eu, de fato, identifiquei essa necessidade. Então, o que eu tenho até para falar para todo mundo é: converse com você mesma, né? Tipo, tenta se descobrir ali, de fato, qual que é a sua necessidade. De fato, você não está feliz porque você não está feliz com o seu corpo, com o seu peso, ou você não está feliz porque alguém te falou alguma coisa. Né? Então, às vezes, a gente se preocupa muito mais com o julgamento dos outros do que com a gente. É onde que a gente vê, às vezes, mulheres frustradas tentando emagrecer, porque não está emagrecendo para ela, está emagrecendo para os outros. É verdade. Né? E aí tudo é difícil, tudo é chato, tudo é cansativo. Putz, emagrecer é a coisa mais difícil do mundo, sim, quando você emagrece pensando do que os outros estão pensando, não quando você está buscando algo para você. Sim, perfeito, você falou. Né? Então, isso, assim, é algo que eu gostaria até de deixar para esse podcast, assim, né? Se deu tempo para você, consiga parar, se olhar, interpretar suas necessidades, não se cobre, mas também não deixe o tempo passar, né? Uma linha muito tênue ali, nem se cobrar, mas também não perder o time, porque não que lá na frente não vai ter jeito, não vai ter uma solução ou uma resposta, porque às vezes você pode perder muitos anos da sua vida infeliz ou não tão satisfeita com você por uma falta de atitude, né? Digamos assim, uma falta de autocuidado. Fui profunda? Foi demais. Poxa. Mas foi... essa tomada de decisão foi muito importante. Fala pela gente também, né? A gente... É interessante que desde da gente tomar o conhecimento que a nossa filhinha ia vir ao mundo, aí depois dela ter vindo ao mundo, a Juliana ter se cuidado, né? Com relação a movimentar o corpo, cuidar da alimentação, fazer também os procedimentos estéticos que ela gosta, mas pensando nela, e isso fez com que ela se amasse mais e distribuísse mais amor. Né? Porque como é que você ama o outro se às vezes você não está se amando? Perfeito. É difícil a gente entregar, difícil, se não impossível, entregar algo que a gente não tem, né? Sim. Você falando assim, eu lembrei de uma frase do meu pediatra, do meu não, do Joaquim, que ele falou Vira assim, nosso. é verdade, que teve um dia que eu estava desesperada, eu falei, tô cansada, eu não consigo amamentar, parece que não está sendo leite. Aí ele me passou um remedinho, equilíbrio, para ajudar na produção, né, do leite, e ele falou assim, você vai relaxar, você tenta dormir. Ele falou assim, porque eu vi há um tempo atrás os pediatras, eles olhavam somente para a criança mesmo. E ele falou assim, para a criança estar bem, a mãe tem que estar bem, o pai tem que estar bem, o casal tem que estar bem. Então, isso eu gravei. É o que você falou, a gente fica pensando no bem-estar da criança, mas se eu estou bem, eu vou dar ainda mais amor para minha criança. E muito. Isso é pra vida, né? Acho que não pra só vida. pra criança, né? Pra Sim. família em geral, pros amigos, acho que pra todo mundo. É verdade. E essa atitude, né, pode ser agora, amanhã, mas essa questão de vocês estarem trazendo para não adiar é valiosíssima. Eu acho que a dica
mais valiosa de hoje é essa. Porque é você começar o quanto antes, agora, a determinar como é que vai ser o seu futuro amanhã. É E aquela não só coisa. o próprio, como também da família, já que a gente está falando de que se o pai e a mãe está bem, o filho também vai estar bem. É aquela coisa, não se sinta pressionado, né? Mas se você pode estar melhor do que hoje, por que esperar, né? Mas sem pressão. Exatamente. E isso daí é de fato, assim, a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Porque às vezes a gente se pressiona demais e é só trazer mais para o racional. É tão simples, né? Eu posso estar melhor, eu posso ser melhor, eu mereço ser melhor, né? E falar em pressão, o que é pressão? Tem que também analisar, porque às vezes você dizer algo, né, para si, preciso começar agora, isso não é pressão. Isso é uma consciência que você está tomando e que ela é necessária. Então é mais uma necessidade do que uma pressão em si, se parar para pensar, né, na realidade. E porque vai fazer bem para si. Às vezes as pessoas intitulam como uma pressão porque vai tirar da zona de conforto. Isso. Bem isso Então tem mesmo. diferença, tem que aprender a significar as palavras, as situações de uma forma correta. Uhum. Na minha visão, não é pressão. Sim, eu É entendi. consciência do que precisa ser feito. E vai tirar da zona de conforto? Vai. Então, analisa como está a sua situação hoje, quais são os objetivos, o que está acontecendo em torno, para aí sim tomar a decisão e agir no momento correto. Perfeito. Porque depois não adianta reclamar. Aí bora para frente, né? São escolhas, né? São escolhas. Eu atendi hoje uma pessoa que é muito querida para mim, que ela estava super empolgada, eu quero emagrecer, me atende. Aí conversamos, a gente estabeleceu as metas dela, ela se imaginou no short branco, mandou a foto, coisa linda. Aí passei o plano para ela, fui explicando, mostrei receitinha, fui desenhando. Ela, ai, nossa, é muito fácil mesmo, dá para fazer. Nanã. Fui mostrando, porque ela sabe que tem que comer, mas eu como. Então, fui mostrando como, né? Então, você pode fazer aqui, isso aqui, olha só. Então, você fazia um omelete, não fazia já? Agora você vai colocar uma aveia junto com o omelete. É a mesma coisa. Ah, eu estou visualizando, é fácil mesmo. Tal, não. Ai, mas é que daí, final de semana, aí já... Ela foi começando a ficar triste no meio da conversa. Ela foi ficando... Aí, é que, nossa, mano, eu vou pro rancho, né? E tem que ver. Aí já foi se encolhendo. Eu falei, mas por que você está se encolhendo? Ah, porque... Vou levar umas frutas, né? Eu falei, tá, leva umas frutas, mas aí... E se imagina assim, se uma pessoa estiver comendo um bolo de chocolate que não é da Magras, e aí você, de repente, você vai falar assim, ah, você está comendo um bolo de chocolate, mas eu vou para minha fruta aqui porque eu não posso. Por que você vai falar que você não pode? Você pode falar assim, eu não quero. Mesmo você querendo, você vai colocar, eu não quero, para o seu cérebro entender. Porque quando a gente fala que eu não posso, o cérebro fica assim, eu quero, eu preciso. Tudo que é, né, que é proibido é mais gostoso. Então, você tem que falar para você, eu não quero. Ah, mas é que daí eles vão ficar falando, poxa, se eu for comer tal coisa, já vão ficar perguntando por quê. Eu falei, e daí? Vão perguntar por quê? Eles sabem da sua real vontade de entrar no short branco daquela foto? Qual o problema? Sempre vai ter gente querendo falar no seu ouvido, sempre vai ter gente querendo desmotivar. Se você for ficar ouvindo tudo que as pessoas falam, você não vai fazer nada. Você já não tomou decisão? Você não chegou aqui feliz para mim que você quer mudar de vida? Aí no meio do caminho começa a encolher. Ah, falei, desculpa, vai ser um eterno recomeço. Você vai emagrecer, depois aí cai, aí eu quero começar, mas não vai mudar nunca. A sua mente precisa mudar. Eu tive que ser dura para ela, porque a gente pensa na meta, fica feliz. Aí quando começa a pensar em algumas trocas, nem sacrifício, são trocas. Tava simples assim. O que ela tinha comentado era uma coisa simples. Ai, mas eu vou ter que falar com a minha secretária. Falar o quê? Porque o cardápio que eu fiz para ela foi exatamente o que ela já comia. Já comia. Você não come grão de bico? Ontem a gente comeu grão de bico, eu fui sair para você. Não, é verdade, eu como. Essa salada? Mas e a carne? Você já não come essa carne aqui? É que às vezes parece vê que... com outros olhos na hora que está recebendo da mão de um profissional, digamos assim. Sim. Agora virou uma cobrança, uma disciplina que antes era talvez minha rotina, né? Tipo, sim, como muda
um pouquinho a percepção das pessoas, assim, né? Uhum. E como é bom a gente, às vezes é bom dar um choque de realidade para a pessoa encarar e falar, peraí, é verdade, não é difícil, eu acho que eu estou criando muita desculpa. Eu aprendi uma coisa na minha vida. A verdade constrói. Uhum. Tem que falar a verdade. Tem que ser dito o que é preciso para que seja construído algo diferente. E as pessoas procuram isso, construir algo diferente. É a rotina, é o corpo, são os pensamentos, no fim são as conquistas. Então, o que você vai conquistar amanhã depende do que você está escolhendo hoje. Isso. E não são os outros que vão sentir o que ela está sentindo, né? No caso da cliente, se ela não entrar na roupa branca, no short branco que ela tanto quer. Acho que é isso, né, gente? Então, ó, obrigada, Nath, pela presença. Esse podcast vai pro ar. Então, se estiver vendo aí nas redes sociais, tiver alguma dúvida, também pode mandar mensagem, né, pra gente, dar sugestão de outros temas pra gente poder abordar Dúvidas, aqui, né? É verdade. angústias, perguntas, curiosidades, Sugestões. sugestões. Obrigada a vocês pelo convite também. Imagina! E, então acompanhe a gente aí nas redes sociais, acompanhe os nossos próximos podcasts e nos chama aqui para qualquer dúvida, qualquer sugestão, certo? E vamos cuidar, né, gente? Muito importante. Ter uma vida feliz e saudável aí. Por que magras com 2 S? Quais os 2 S na tua vida? É superação, é sonho, é sucesso, saúde, é ter sorrisos. Defina seus 2 S e toma atitude para conquistá-lo. Valeu, Nath. Obrigada. Valeu, Ju. Tchau, tchau.